Que alegria estar com você em mais um programa Encontro com a Esperança. No dia de hoje nós meditaremos na palavra de Deus, num texto muito precioso, o Salmo 126. Assim diz a palavra do Senhor. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Dentre todas as circunstâncias que democratizam os homens, sem sombra de dúvidas, uma das mais marcantes é a diversidade. A diversidade não escolhe classe social. A diversidade não escolhe cor da pele. A diversidade não escolhe sexo. Ela também não escolhe religião. Ela mora no barraco, mas de vez em quando ela visita a mansão. Ela está constante no dia em que falta o alimento, mas ela também pode nos visitar em nossos relacionamentos. A verdade ou a grande realidade é que a qualquer instante ou a qualquer momento, todo ser humano vai enfrentar a adversidade. Se você sabe que você vai enfrentar a adversidade, sábio você será ao buscar na palavra de Deus os elementos para que você seja vitorioso contra a adversidade. Nesse texto que eu li para vocês no dia de hoje, a palavra do Senhor nos ensina que o povo de Deus, depois de um momento de uma grande vitória, agora enfrentava uma terrível adversidade. O povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia por causa dos seus pecados. Queridos amigos e irmãos, eles ficaram 70 anos no cativeiro. Deus tinha profetizado 150 anos antes por boca de Isaías, em Isaías 44, 28 e em Isaías 45, que Deus levantaria o imperador Ciro da Pérsia para libertar o povo de Deus do seu cativeiro. E Daniel, que era então assessor, ministro de Ciro, já bem velhinho, provavelmente leu a profecia para Ciro, e Ciro, orgulhoso, decretou a libertação do povo de Deus, porque o Deus eterno tinha citado o nome dele 150 anos que ele viesse ao mundo. Agora imagine você, um povo que era cativo, um povo que era escravo, um povo que era deprimido, um povo que estava angustiado e agora recebeu a notícia de uma grande libertação. Ah, querido amigo e irmão, a alma deles se encheu de sonho e de grande alegria. Eles organizaram uma grande caravana para voltar a Jerusalém. E depois de alguns meses de viagem, eles encontram aquela cidade desolada. As suas muralhas estão jogadas no chão, as suas portas estão queimadas pelo fogo, o povo está enfrentando grande miséria. E depois de uma grande vitória, agora este povo enfrenta uma situação de terrível dificuldade, com o grande desafio de edificar aquela cidade que reconstruirá a civilização do povo de Deus, o povo por meio do qual o Messias virá ao mundo. Ao olharmos, amados amigos e irmãos, para a reação do povo diante dessa situação difícil, nós vamos aprender como vencer a adversidade. Em primeiro lugar, a palavra de Deus nos diz, recorde os feitos do Senhor. Os primeiros versículos dizem, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Ah, querido amigo e irmão, diante de uma situação difícil, o salmista recorda a grande libertação que Deus dera ao seu povo. Ao recordar esta grande libertação, ele diz que a restauração deu a eles a bênção de sonhar. A restauração deu a eles a bênção de sorrir. A restauração deu a eles a bênção de glorificar a Deus e voltar a cantar. A restauração deu a eles a bênção de serem reconhecidos pelas nações. E agora, então, diante daquela cidade que precisa ser reconstruída, ao recordar os feitos do Senhor, o salmista diz, é verdade. Quer saber? Grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso, estamos alegres. Só pode se alegrar
no dia da dor, no dia da angústia, no dia da tempestade, aquele que recorda os grandes feitos do Senhor realizados em seu favor. Se você quer ser vitorioso na adversidade, recorde o quanto Deus te amou. Recorde que na plenitude dos tempos Ele enviou o seu Filho ao mundo, que Jesus morreu na cruz e foi cravado em teu lugar. Você merecia ser jogado no inferno por causa dos teus pecados. Mas se lembre que Deus te amou tanto, que mandou o único filho dele para morrer numa cruz em seu lugar, para pagar a tua dívida. E se você se arrepender dos seus pecados e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, crer nele como o único mediador entre Deus e os homens, crer nele como seu único Senhor e Salvador e recebê-lo em seu coração pela fé, você será perdoado de todos os teus pecados e receberá a bênção da vida eterna. Se você quer vencer a adversidade, recorde o grande amor de Deus por você, que deu Jesus na cruz para pagar os teus pecados. Que Deus te faça vitorioso sobre a adversidade. Mas talvez você me pergunte, pastor, como vencer a adversidade? O nosso texto nos diz, em segundo lugar, ore por restauração. O salmista diz, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Querido amigo e irmão, ele reconhece que precisa de restauração. Ele também reconhece que só o Senhor Deus é quem pode restaurá-lo. E ele cita um fenômeno da natureza, usando uma figura de linguagem maravilhosa, e ele nos mostra que no deserto do Neguebe, quando chove, chove nas montanhas. As montanhas saturadas de água vêm romper de sua base um rio, uma enxurrada, um enchente, que vai serpenteando pelo deserto e de repente forma um rio caudaloso. E quando você observa as torrentes do Neguebe, se forma uma cachoeira no meio do deserto. Quando a chuva passa, querido amigo e irmão, o deserto floresce. O lugar da morte se torna o lugar da vida. O lugar da tristeza se torna o lugar da alegria. O lugar da decepção se torna o lugar da esperança. Porque Deus abriu os céus e mandou chuva lá do alto. Deus pode intervir em sua situação. Reconheça que você precisa de restauração. Reconheça que Deus tem todo o poder e clame a Ele, Deus, porque deste Jesus na cruz por mim, enche-me com o Teu Espírito Santo, enche-me da Tua presença, traze-me de volta ao primeiro amor, fortalece-me, restaura-me, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Contudo, você pode me perguntar, pastor, como vencer a adversidade? Em último lugar, o nosso texto diz, espere a resposta do Senhor. O salmista pinta um quadro dizendo que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Aquela é uma terra seca. Aqueles que plantam, muitas vezes plantam chorando. Ele amplia o quadro ao nos mostrar um peregrino do deserto que vai, talvez, com a sua sacolinha, com as suas últimas sementes, ele sai andando, sofrendo e chorando enquanto semeia. Mas a promessa é de que ele voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. A palavra de Deus diz que ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Talvez você esteja enfrentando um momento de grande dor e dificuldade. O Senhor Jesus disse em João 16:33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Coloque a sua esperança no Senhor. Na hora certa, a resposta de Deus chegará. Você verá Deus abrindo os céus, derramando a sua bênção, renovando a sua alegria, e você voltará com o seu braço cheio da colheita e da bênção de Deus. Espere a resposta do Senhor. Como você tem enfrentado a adversidade? Você tem murmurado? Você tem reclamado? Você está deprimido? Entenda que nunca ninguém te amou como Jesus te ama. Ele deu a vida na cruz para pagar os teus pecados. Recorde o grande amor dele por você. Ore a ele pedindo perdão de pecados e a vida eterna. Espere na salvação que ele te dá. Diga a ele, Senhor, me encha de alegria, fortalece-me e faça de mim alguém vitorioso no dia da adversidade. Querido amigo e irmão, recorde os feitos do Senhor, ore por restauração, espere a resposta do Senhor. Que Deus te abençoe, que Ele faça de você alguém vitorioso sobre a adversidade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.